Agora, continuando, temos a terceira foto, que é a planta da caaba. E aí, nessa planta, que foi essa foto da planta foi feita no tempo do Império Otomano. E o nome da mesquita, a Masjid da Kaaba, é Al-Haram. E ela é o centro de toda oração muçulmana. E nessa planta, o que nós temos? Nós temos o circuito da Kaaba, que a planta mostra um círculo em volta, que é onde os fiéis fazem a perambulação. E é interessante que eles fazem no sentido anti-horário, porque nós sempre ouvimos lá, tudo deve ser feito no sentido horário, mas eles fazem no sentido anti-horário. 7 vezes. Quer dizer que, na verdade, uns dizem, porque o horário constrói, o anti-horário desconstrói, mas, na verdade, na minha opinião, isso não existe. O importante é circular. Se for para um lado ou para o outro, o importante é o círculo. Em reverência, Você, ao local sagrado. Em reverência ao local, Ou relação ao local sagrado. Ou à pessoa sagrada. Ou à pessoa sagrada. E a cada volta que eles dão, eles devem tocar a pedra negra com a mão ou com a cabeça. E essa pedra também tem aí pessoas que dizem que foi um meteorito que caiu, né, dos céus, né, que tem essa lenda que diz, né? Que não existia ali uma montanha assim. E que não foi feita pela mão humana, nenhum material humano que tem aqui na Terra, tem material terreno. A constituição da estrutura dela. Da estrutura. Agora, os acabamentos, a decoração foram fiéis que fizeram. E originalmente dizem que a pedra era branca, mas que devido aos pecados da humanidade, ela ficou negra. Ou seja, ela virou como uma catalisadora para purificar a atmosfera do mundo de seus pecados. E por isso foi sendo absorvido por ela. É interessante essa lenda, né? E depois nós temos um portão que é chamado o Portão da Paz, que fica na entrada dos muros da Kaaba. O muro sagrado da mesquita, né? Que foi um muro que foi feito em volta da mesquita, da pedra Kaaba. O muro se chama Multazam. E o Portão da Paz, a partir daí, todos que entrarem nela, todos os homens, têm que vestir o Ibram, que é o manto branco, como esse, e que usa para entrar. E as mulheres só podem aparecer as mãos e as faces. O resto fica encoberto. E esse manto também é guardado para servir de mortalha quando os peregrinos falecem. E depois mostra o Maqam Ibrahim,
de onde o próprio Abraão reconstruiu a Caaba. Mas a peregrinação não se reduz somente ao circuito da Caaba, dos seus muros, de sua porta, porque durante a peregrinação os fiéis também saem da Caaba, eles sobem nos montes próximos. Agora, por último, vamos ver os 5 pilares do islamismo, a base da prática do islamismo. E o primeiro pilar, a primeira prática sagrada é o Shahada, que é quando se faz a afirmação: não há nenhum Deus senão Alá, e Muhammad é o seu mensageiro. E o segundo pilar é o Salat, que é a série de orações que os muçulmanos devem realizar voltados para a Caaba, 5 vezes por dia. Voltados para a Meca, né? Para a Meca. E onde a Caaba está, né? E essas 5 vezes, uma é de manhã, logo de manhã, com o seu tapete de oração, o qual eles colocam num lugar limpo e tranquilo. Onde quer que esteja, procura um lugar assim, já sabendo que está chegando a melhor hora da oração. E depois, ao meio-dia, o segundo oração. A terceira, à tarde. E a mais ou menos 3 horas da tarde. E a quarta, ao pôr do sol. E a quinta, ao anoitecer. E deve-se fazer lavar as mãos, os pés, alguma ablução para fazer a oração Salat. E depois, enquanto se faz a oração, existe um exercício de oração, um exercício do corpo físico. Através, a pessoa se curva, se ajoelha e se prostra para a Caaba ou Meca. E cada grupo de posturas e palavras é chamado Raqs, ligado às orações. Esse é o segundo pilar, que é feito 5 vezes por dia. O terceiro é o Sawam, que é o jejum diário durante o dia, por todo o período do Ramadã, que é o período de ascetismo, de austeridade muçulmana, de 30 dias. E não se come nada durante o dia, não se bebe e também não se pratica nenhum ato luxurioso ou sexual. E à noite pode se alimentar. E com isso eles experimentam as privações dos pobres que passam fome e sede. E quando termina o Ramadã, os 30 dias, aí se festeja o Adi al-Fitr, que é a festa da quebra do jejum, quando são feitas as preces em comum, os devotos todos juntos, e há uma troca de presentes e doces,
e todo mundo pode entrar na casa de qualquer pessoa. Todas as casas ficam com as portas abertas. Tipo quando uma procissão na roça visita as famílias, entra na casa rezando e tal, e saem da casa. Com isso abençoa a casa. Nós mesmos tivemos essa experiência do Eid al-Fitr na Malásia. Nós entramos em casas de muçulmanos, abraçamos, demos doces, já recebemos doces. Foi uma vibração fantástica. A cidade toda, o mundo muçulmano todo fazendo isso. Fantástico. E o quarto pilar, que é o zakat, é a doação de esmolas. Todo muçulmano tem que dar doação de esmolas. Alguns dão até 1/4 dos seus lucros anuais para os pobres ou instituições de caridade. O quinto e último pilar é o Hajj, que é a peregrinação para Meca, que tem que ser feito ao menos uma vez na vida. Então, com isto, terminamos o nosso estudo de hoje e que nosso Pai, o Pai Supremo, nos abençoe e que possamos sempre manter as reverências e a devoção ao nosso Pai, à nossa Mãe e aos nossos antepassados. Que assim seja. Salam alaikum. Aleikum salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah.